Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Hugo Santana, eu sou advogado, sou professor de prática jurídica e eu ensino qualquer advogado a advogar sem nunca mais errar no Juizado Especial Cível. E eu faço isso mesmo que você seja um advogado iniciante, tá? Compartilhando com você a visão do outro lado do balcão. Se você chegou aqui agora e não sabe o que é isso, visão do outro lado do balcão, é o seguinte, eu passei mais de 10 anos acompanhando e aconselhando juízes em suas decisões nos juizados especiais. Eu estava lá na turma recursal dos juizados como assessor de juiz, acompanhando eles, redigindo as decisões por eles, e eu trago para cá a experiência que eu adquiri lá para compartilhar com você a visão do outro lado do balcão de quem estava lá dentro do Poder Judiciário. O tema de hoje são três ações simples que você pode começar hoje mesmo a propor nos juizados especiais. 3 ações simples para você começar a sua jornada da advocacia no juizado. E por que eu separei 3 ações simples? Esse é um dos erros mais graves de quem está começando, que é querer saber de tudo, né? O advogado, ele, quando sai da faculdade, por mais que ele tenha tido uma paixão, às vezes, pelo direito penal, por exemplo, é muito comum, outros têm uma paixão aí pelo processo civil, mas no dia a dia, quando ele sai da faculdade, o advogado se sente perdido. Ele não sabe. E esse é também um dos grandes motivos da insegurança de um monte de advogado que está por aí. O advogado ele sai convicto de que ele deve saber de tudo, né? Uma coisa é, você enquanto é estudante, e esse comportamento é muito comum, né? O estudante, ele não quer dizer que não sabe. Não quer dizer. Mas no íntimo, ele entende que ele tem esse perdão aí, ele tem essa desculpa de dizer, opa, eu sou estudante, eu ainda não sei. Então, se perguntam alguma coisa de família, o estudante quer responder, de tributário, ele quer responder também, de consumidor, ele quer responder, mas ele sabe que, se por acaso ele não souber responder, tudo bem, ele tem ali a licença de não saber, porque ele ainda é estudante. O advogado, quando ele formou, pegou a carteira da OAB, aí é diferente. O advogado que ainda não encontrou uma especialização, ele fica inseguro, ele fica desconfortável, porque as pessoas perguntam a ele uma coisa e ele não sabe responder, e ele se sente obrigado a saber como é que responde aquela questão. E eu quero trazer para você aqui um alento. Você não é obrigado a saber tudo. Você não é obrigado a saber tudo. Inclusive, aquele que se arvora a querer saber tudo, no fim das contas, não sabe de nada. Quem aqui tem um amigo que ele quer opinar em tudo? Se o tema é medicina, ele quer opinar. Se é direito, ele quer opinar. É engenharia, ele quer opinar. O cara quer falar de tudo. Esse amigo aí, você sabe, as pessoas começam a não respeitar mais a opinião dele, porque é o cara que quer saber de tudo. E você sabe que é impossível saber de tudo. Acontece a mesma coisa com o direito. A mesma coisa. Você não é obrigado a saber tudo do direito. A faculdade é obrigada a te falar sobre tudo. Mas você, o quanto antes, deve escolher uma especialização, uma área. Qual é a sua área? Né? Você é expert em quê? Então perceba que uma vez que você amadurece o suficiente para
se posicionar como: eu sou advogado do consumidor, eu sou advogado de família, eu sou advogado criminalista, você percebe que você encontrou o seu caminho, e esse posicionamento ele te traz duas coisas. Uma é o alívio. É o alívio de entender que finalmente você não é obrigado a saber de tudo. É saber que você pode responder: olha, essa não é a minha área. Eu acredito que um especialista na área vai te responder melhor sobre isso. E além desse alívio, vem uma segurança. Porque agora você sabe que você é um advogado que se dedica a estudar uma área específica do direito. E ali sim, você vai dedicar tempo à matéria que você ama, à matéria que você gosta, à matéria que você sabe que faz sentido para você. Percebe? E por que é que eu trouxe, então, esse tema de 3 ações simples para você iniciar na advocacia em juizados? Porque você talvez ainda não tenha escolhido uma especialidade. Talvez você não tenha escolhido ainda um nicho. Está na moda, né? Falar em nicho. E é muito importante que você tenha um nicho mesmo, uma especialidade. E mais do que isso, talvez isso choque você, mas você não é obrigado nem a ser especialista, por exemplo, em tudo de direito do consumidor. Não. Muito pelo contrário. Se você está começando, você tem que escolher um tema dentro do direito do consumidor. Você que me acompanha há mais tempo, você sabe que eu defendo que, para você se beneficiar de tudo que o juizado oferece, é importante que você escolha aí atuar em direito do consumidor. Tá? Porque é o grosso do juizado e é a parte mais tranquila de você trabalhar também. Muita oferta de processos, todo mundo é consumidor, todo mundo tem um problema de consumidor, e a grande maioria dessas ações vai parar no juizado. Procedimento simples, célere, tá? Então, eu trouxe aqui 3 ações, e é assim que você vai começar. Você não vai falar, você não vai ser um advogado especialista em tudo do direito do consumidor, não. Você vai ser um advogado que vai escolher temas específicos para dominar. Você vai saber de tudo daquele tema ali. Então, eu trouxe aqui para você 3 temas, mas você vai escolher um. Você vai escolher um. E fique tranquilo, é o suficiente para você começar. A gente vai tratar disso aqui nessa aula. Eu acredito que você vai se surpreender com a oportunidade que você vai encontrar nessa aula aqui agora. Você vai encontrar uma área em que você vai se especializar e você vai dominar essa área em específico. E não é exatamente tudo sobre direito do consumidor. Dentro de direito do consumidor, você vai escolher temas específicos. Não pense que isso vai significar para você uma limitação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Você vai começar aos poucos. Você vai focar em um tema, depois você pode ampliar um pouco o seu leque de ações. Mas para você que está começando agora, você que precisa ainda dominar a prática de certos atos, de certos elementos do juizado, quando você escolhe uma especialidade, você vai perceber que
Isso vai encurtar o seu caminho até o reconhecimento, até você conseguir viver de fato da advocacia, até você ser uma pessoa reconhecida como um baita advogado, tá? Isso é o que faz, é esse o nosso objetivo nessa aula aqui, tá? E ao final você vai me dizer se eu consegui ou não, tá? Eu tenho certeza de que sim. Mas por quê? Por que que eu levanto essa bandeira de que você tem que se especializar, não em uma área ampla do direito, mas em uma área exatamente restrita, um nicho mesmo, para você ter sucesso nos juizados? Meus amigos, por que você sabe que eu sou o único professor que vai ajudar você a dominar a prática em juizados? Por que é que você sabe? Por que é que você está aqui? Por que é que você tem consciência de que eu sou o professor que vai ensinar você a advogar em juizados sem nunca mais errar? Por quê? Porque eu só falo disso. Porque eu só falo disso. Você entra no meu Instagram, eu estou falando de juizado. Você entra no meu YouTube, eu estou falando de juizado. Entra no Facebook, no Telegram, eu estou falando de juizado. Mas esse caminho, ele foi pavimentado de ontem para hoje? Não. Foi um caminho construído em mais de 12 anos dedicados ao juizado. Na prática. Eu comecei do zero até onde eu estou aqui agora. Mas eu aprendi tudo de vez? Não, também. Eu aprendi aos poucos, passo a passo. E hoje você chega aqui, você sabe que se você tem uma dúvida de juizado, é comigo que você vai tirar. Tá? Se for de outra questão, você nem vem aqui. Quem vem aqui perguntar para mim de tributário? Ninguém. E você lembra de mim, você pensa em juizado, você lembra de mim. E é isso que tem que acontecer com você em relação ao seu cliente ou aos seus clientes em potencial. O cliente tem que, se ele tem um problema específico naquela área, ele vai lembrar de você. Ele vai pensar em você. Ele não vai pensar em ninguém mais, porque ele sabe que você é a pessoa que só fala daquilo. Então, é o advogado que só fala de direito bancário, é o advogado que só fala de direito médico, é o advogado que só fala de direito do consumidor. É isso que leva você a ter uma clientela que não acaba. O advogado que quer saber de tudo não sabe de nada. Quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Direito é muito amplo. Todo dia você abre o site lá do Planalto e você vê atualizações legislativas novas todo dia. É impossível você se manter atualizado, pronto para atuar em tudo. Não dá, por mais que você queira. Tá? Então, se você quer ser especialista em tributário, Constituição Federal, Código Tributário Nacional, CPC, todas as portarias, aquelas normas. A lei parece que pouco importa, né? Portaria pra caramba, regulamentos. Se você quer ser especialista em direito do trabalho, é a CLT que não para de mudar, é processo civil, é Constituição Federal. Instrução normativa pra caramba, que não acaba.
e elas se multiplicam, e os detalhes, e as minúcias, e a coisa vai capilarizando e você se sente engolido. Mas quando você escolhe trabalhar em um nicho, por exemplo, questões de direito do consumidor bancário, você vai entender a Lei 9.099, pouco mais de 50 artigos, o CDC, alguns temas específicos do CPC e pronto. Isso aí basta. Então, eu vou mostrar para você aqui três ações que existem em abundância, grande volume, e você precisa dominar 3, 4 artigos de lei. E você já vai estar acima da média, muito acima da média, tá? Só dominando pouquíssimas normas. E isso vai facilitar a sua vida. Por quê? Primeiro que você se apresentando como especialista naquela área, o cliente ele vai confiar muito mais no seu trabalho. Não é um advogado que trata de tudo, não é clínico geral. Ele é especialista. Segundo que para você ser especialista mesmo, né, ser expert nesses temas, é simples. É simples, você vai ver que é simples. Né? Então, escolhe um tipo de ação que você vai estudar, vai se debruçar ponto a ponto, passo a passo, em todos os elementos. E aí você domina aquele tema ali, você vai ter muito mais segurança para atender o cliente, então você não vai se sentir tenso quando for atender um cliente com medo de você não saber. Porque você domina o tema. Você domina o tema. E o cliente também ele vai saber que está falando com uma pessoa que sabe. O cliente sente. O cliente sente. Quando você sentou na frente dele, ele sente que você está seguro ou não. Tá? E segundo, que você não vai errar. Porque essa é a minha maior dor quando eu vejo um advogado lutando ali para buscar o seu lugar ao sol e ele está tropeçando. Ele quer saber de tudo. E aí ele pega todo tipo de ação e ele vai errar, porque é impossível dominar tudo. Né? E o cliente não volta. Quando você atende um cliente numa área em que você não é especialista, você erra. Não tem como não errar. E às vezes você nem sabe que errou. Existem níveis de consciência. Às vezes você pega uma questão que ela é tão específica que você erra, perde a ação e não sabe por que perdeu. Recebo aqui direto gente falando, professor, veio uma improcedência e eu não entendi o que foi. Quando eu vou ver a construção da tese, não foi boa. Não foi boa. Quando eu estava lá no juizado como assessor de juiz, eu comecei a reparar um fenômeno interessante. Era algo que eu não entendia. Eu não entendia. Como é que certos advogados trabalhavam somente com negativação indevida? Eu não entendia isso. Pensava, pô, o camarada, ele... Como assim ele só trabalha com negativação indevida? Será que se a pessoa chegar lá procurando ele para trabalhar em outro tipo de ação, será que ele rejeita? Pensava eu, né? E mais, como é
que tanta ação igual chega nesse advogado. Né? Então, era muito estranho para mim. Eu devo admitir. Eu estava lá como servidor público ainda, então eu não entendia nada de questão de nicho, de advocacia, de ser expert em um tema. Mas isso ficou piscando esse alerta na minha mente. Eu comecei a ficar curioso. E só depois eu entendi como isso era eficiente, como isso era importante na vida, no dia a dia do advogado. O advogado que escolhe muito bem um nicho, um tipo de ação em que ele vai trabalhar, é um advogado feliz, ele tem mais tempo para si, ele se sente muito mais seguro, ele domina ali, é só um tipo de ação. Ele consegue depois treinar outros colegas advogados para trabalharem com ele naquele mesmo tema ali. E aí prospectar mais cliente e só trabalhar com aquilo. E a máquina se realimenta porque ele vai vencer a ação. Ele só mexe com aquilo. Ele é muito bom no que ele faz. Ele não vai se aventurar em outros temas. Então, dificilmente ele vai perder a ação. Se perder é porque o cliente não tinha direito mesmo. E na prática, o cliente vai indicar ele para todo mundo. É um cliente satisfeito. A propaganda positiva de um cliente satisfeito, ela é importantíssima na sua vida. É a indicação. O cliente que vem por indicação, ele não pergunta nem o preço. Ele não quer saber o preço, porque ele sabe que você é a pessoa que vai resolver. Foi um amigo dele, uma pessoa que ele ama, que indicou você. Isso é muito importante. Né? E só depois, né, eu lá, do lado do juiz, acompanhando a sessão de julgamento, via semana após semana, o advogado estava lá toda semana, tratando sempre do mesmo tema. E eu, meu Deus, será que ele não enjoa dessa matéria, não? Será que isso não cansa ele? Pode até ser que em algum momento canse, mas é melhor você cansar daquela matéria e aí você abre um outro braço no seu escritório para tratar de outro tema, do que você ficar que nem cego em tiroteio, apontando para todo lado, atirando para todo lado, sem acertar em nada. Meus amigos, é a forma mais rápida, eficiente, simples de você ter segurança instantânea para advogar. Segurança instantânea. Mas, professor, eu vou perder oportunidades. Se eu me especializar em, sei lá, por exemplo, negativação indevida, se aparecer uma pessoa me procurando lá por uma questão de plano de saúde, eu não vou poder atender? Não. Eu não vou atender. Pelo menos para começar, não. Mas também você não vai perder esse cliente. De jeito nenhum. Você vai firmar parcerias. Você vai firmar parcerias. Se o seu escritório você tem sócios, um sócio vai ser especialista em um tema, outro sócio vai ser especialista em outro tema. Mas mesmo que você não tenha sócio, você firma parcerias com colegas de outros escritórios. Não precisa ser seu sócio para ser parceiro seu. Então você vai firmar parcerias, então a pessoa te procura com uma questão de plano de saúde, você vai passar para esse colega. Vocês ajustam lá um percentual e pronto. Percebe? Você não vai dispensar o cliente, não. Mas você vai tratar
daquilo em que você é especialista, daquilo em que você é expert. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, eu queria tratar aqui agora de 3 ações. Tá? Você escolhe uma para começar. São ações que têm certa relação, 2 delas têm relação entre si. Você pode depois agregar outra, né? Mas no Prática Vencedora, eu trato de diversas ações nesse sentido, assim. Que você pode se especializar. Então, tem negativação indevida, negativa de atendimento pelo plano de saúde, refaturamento de contas de consumo. Vai dizendo aí, tem várias lá. Mas, para tratar aqui com você, eu trouxe 3, você vai escolher uma. Né? A primeira delas, eu já dei a dica, é a ação de indenização por negativação indevida. Meus amigos, é uma ação muito, muito simples, mas tem demais por aí. Demais por aí. Tá? A pessoa que é inscrita indevidamente no rol dos maus pagadores, no rol dos inadimplentes, no cadastro de inadimplentes. É uma coisa que acontece tanto que a gente tem diversos sinônimos para tratar disso aí, diversas expressões sinônimas para tratar disso. Né? Mas, enfim, a pessoa entrou no Serasa, no SPC, no CCF, teve um protesto indevido. Se essa negativação é indevida, obviamente a pessoa tem direito à indenização. E tem um grande volume de ações nesse sentido, porque, de fato, os fornecedores pecam muito nisso. Pecam muito nisso. E existem pelo menos 4 modalidades de negativação indevida. Pelo menos 4. Tá? A primeira delas é: não conheço o suposto credor. O cliente vai aparecer para você e vai dizer: olha, estou com o nome no SPC, no Serasa, ou no CCF, ou tenho um protesto de um título, mas eu não conheço a pessoa que se diz credora. Não devo, nunca contratei, não conheço, não sei do que se trata. Essa é a modalidade que todo mundo conhece. Né? E aí, normalmente, decorre de uma fraude. Normalmente decorre de uma fraude. A outra hipótese é: olha, eu contratei, mas eu nunca devi nada. Tenho contrato de fato com essa empresa aí que se diz credora, com esse banco, com essa companhia telefônica. Vai dizendo aí. Tenho contrato, mas nunca devi, nunca atrasei nenhum pagamento. Essa é outra hipótese de negativação indevida. A terceira é: olha, de fato, passei por problemas, passei por dificuldades e devi por algum tempo, mas já paguei. Então, isso aí é uma hipótese de manutenção indevida no cadastro de proteção ao crédito. A negativação, ela até iniciou como legítima, devida, mas a parte pagou e depois do prazo de 5 dias permaneceu com a anotação lá no SPC, no Serasa, enfim. Nesse caso, meus amigos, é também a manutenção indevida da anotação. Tá? E a quarta hipótese é a negativação, ainda que devida, mas sem a prévia notificação.
sem a prévia notificação. Existe. Tá? Olha, é devida a dívida, mas a parte, ela simplesmente esqueceu de pagar durante a pandemia. Será que ninguém esqueceu de pagar contas de água, luz, telefone? Todo mundo com a rotina profundamente alterada. Será que ninguém esqueceu? Esqueceu, muita gente esqueceu. E o consumidor, ele tem o direito de ser previamente notificado para que ele tenha a chance de corrigir o erro. Isso é dever de informação, é boa-fé. Boa-fé. Tá? Mas aí já vem um alerta meu aqui para você. Essa notificação, ela é obrigação do arquivista, ou seja, do órgão que mantém o cadastro de proteção ao crédito. Então, CDL, se é o SPC, Serasa, tá? Os bancos, se é CCF, o banco tem a obrigação de notificar. O tabelião, se é um protesto indevido de título. O dever de notificar previamente é deles, não é do credor. Então, nessa quarta hipótese da negativação sem a prévia notificação, quem deve estar no polo passivo da ação é o arquivista e não o suposto credor. Certo? Pode haver, inclusive, acumulação dessas ações. Tá? Em regra, a ação de indenização decorrente da negativação indevida, ela é proposta em face do suposto credor. Em regra, é isso aí. Se é por ausência de notificação, é o arquivista. Mas não é incomum que seja uma negativação indevida, porque não há débito, junto com a ausência da notificação. Então, essa ação pode ser acumulada uma ação só. Você vai pedir indenização ao suposto credor pela anotação indevida e ao arquivista pela falta da notificação. Isso é muito comum também, pode acontecer. Tem muitas ações nesse sentido. Tá? Então, essa é uma ação que você aprende rapidamente, tá? Você vai aprender lá as provas que você vai juntar, né? A certidão lá do Serasa, da CDL, demonstrando o débito, tudo isso. Né? Ação simples, tranquila e que você vai encontrar aí em abundância. Tá? Outra hipótese muito tranquila para você se aprofundar e dominar nos juizados é a ação de indenização pelo empréstimo fraudulento. Tá? O empréstimo fraudulento, o empréstimo consignado fraudulento, ele se prolifera. A gente teve aqui recentemente um aluno conversando, falando que aqui na minha cidade isso se proliferou de um jeito. E, de fato, é uma ação muito tranquila de se fazer e que tem uma ampla... tem muita gente vivendo esse drama hoje. É muita gente que é seu cliente em potencial. Que é o quê? O aposentado, o pensionista, que ele, de repente, descobre que fizeram um empréstimo em nome dele. Ele está ali todo dia recebendo a aposentadoria, a pensão dele, e de repente ele percebe que recebeu a menor. Quando ele puxa um extrato, ele vê que tem um empréstimo ali, mas ele não firmou aquele empréstimo e ele não recebeu aquele valor.
Isso tem sido cada vez mais comum. É uma fraude também, claro, né? Alguém fica com o valor desse empréstimo e o aposentado, o pensionista, fica com a dívida. Ali todo mês pagando, sem nem perceber. Às vezes são pessoas tão de tão poucas luzes, né? Tão realmente pouco esclarecidas, que elas estão ali meses, talvez até anos, com aquele débito ali na conta, sem entender, sem saber, às vezes, que existe aquele desconto mensal ali na conta dele, e lá para as tantas, alguém da família, uma pessoa mais jovem, mais esclarecida, constata que tem um empréstimo ali. É muito comum. Então, é uma ação simples também que você propor no juizado. Por quê? É uma ação que você vai propor, obviamente, contra o banco, né, o suposto credor, né, até credor de fato, no fim das contas, né, porque o empréstimo ele existiu, só foi uma fraude, você vai precisar demonstrar isso. Mas contra o banco, e o pedido é complexo. O pedido vem muita coisa, é bom para você, né? Que é justamente a restituição dos valores que foram debitados em dobro, né? Afinal, foi cobrança indevida com o efetivo pagamento. Está lá no artigo 42, parágrafo único do CPC. Então você vai lá buscar essa restituição em dobro aí do que foi debitado efetivamente, ou na conta, ou no contra-cheque do seu cliente, do aposentado, do pensionista, enfim. Obviamente, né, o cancelamento do contrato, né, esse contrato ele não pode persistir, porque fruto de fraude, e indenização por dano moral. Afinal, a parte ficou privada do seu de valor importante a sua subsistência, né? A gente sabe que salário, aposentadoria é impenhorável, tem lá suas teses, mas pela Constituição, né, o salário tem proteção constitucional, tá? E o CPC também traz a impenhorabilidade, embora flexibilizada, enfim. Mas, na prática, foi fruto de fraude, né? É um débito aí, fruto de fraude. Então, indenização por dano moral também. Ação proposta contra o banco. Então, você vê que é uma ação simples. De prova, o que é que você vai levar? Você vai levar os extratos com os débitos, né? Pede a inversão do ônus da prova. O banco é que tem que trazer o contrato. Se trouxer o contrato, você sabe que é fruto de fraude. Mas é uma ação tranquila para você propor no juizado. Inclusive, como são temas tão correlatos, se você domina um tema desse, primeiro você domina ali a negativação indevida, depois você vai dominar o empréstimo fraudulento, você pode oferecer esses dois serviços. Você pode se apresentar como especialista nessas duas questões. São bem correlatas, são bem relacionadas entre si, né? Mas escolhe um primeiro para você dominar, para você estudar, para você se debruçar, tá? Depois, se você entrar no Prática Vencedora, vê lá, eu tenho uma aula completa sobre isso. E aí você vai saber todos os detalhes de como fazer passo a passo, tá? Outra ação muito simples, tranquila, é a de negativa de atendimento pelo plano de saúde. A negativa do atendimento pelo plano de saúde é uma outra ação muito boa para você propor também, porque assim como as outras, tá?
tem indenizações normalmente, né? Indenizações boas, né? De bom valor. São ações aí que de honorários, você vai receber aí por volta de R$2.000. De honorários, de êxito. Normalmente é isso aí, tá? Mas a negativa de atendimento pelo plano de saúde, ela é grave. Às vezes é um paciente que está ali precisando de um procedimento cirúrgico, um procedimento médico de urgência, de emergência, né, um exame, e o plano de saúde, por algum motivo injusto, está oferecendo obstáculo. Você acha que o juiz vai dar uma indenização alta ou baixa nesse caso aí? Se você souber demonstrar o dano, tá? Porque a gente, já falei aqui, mas não custa repetir, essa coisa de dano moral em ré ipsa, de que não precisa demonstrar o dano, às vezes não precisa. Mas se você demonstra, sempre é melhor. Sempre é melhor. Tá? Então, o plano de saúde, a pessoa tem o plano, está adimplente com o plano e ele se recusa a atender o paciente, indenização por dano moral. Clara, é evidente, né? Então, é uma ação muito tranquila de você propor no juizado também. Você só tem que dominar indenização por dano moral, a relação de consumo ali entre o segurado e a seguradora. Grande abraço. Tchau, tchau.